todos com a paz do Senhor Jesus. Encosta a sua mão e diga: viva o Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 8 ao 10. Glória a Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 10. Deus tem uma palavra de revelação dentro desse texto para mim e para você também. Tenho certeza, só ficar atento. Às vezes não é um texto, às vezes é uma palavra. Pode destravar situações que têm tempo que está travada. Está escrito assim: e qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, e se perdeu uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Se assentem todos, a todos vocês que estão ao vivo, também ligado aqui no culto, preste bem atenção que basta uma palavra para destravar o que de repente você está buscando há semanas, há meses, pode ser destravado agora. Jesus estava próximo da Galileia, falando acerca da providência. Ele estava fazendo uma comparação, que Deus, ele alimenta todas as aves e as veste, e nenhuma tem falta de nada. E ele disse: vocês têm mais valor do que os pássaros. Envinha neste diálogo, e de vez em quando Jesus apertava mais um pouco o sermão, quando reuniu novamente o grupo que sempre o perseguia, sacerdotes, fariseus, saduceus, escribas, homens da lei que estavam em busca de alguma falha, alguma transgressão da lei, alguma transgressão, ainda que fosse pequena, eles iam condená-lo na frente de todos e dizer para eles: olha, vocês estão seguindo um homem que transgride a lei, os mandamentos. Então Jesus, quando via o grupo aproximar dele, é claro que Jesus fazia para dar ensinamento, mas bem que ele, como dominava tudo, ele entrava em assuntos que eles se embaraçavam no próprio assunto. Com a expertise que Jesus ensinava os seus apóstolos e aqueles que ouviam. Então encontramos agora Jesus falando, já que ele fala sobre a providência e houve uma discussão, ele propõe uma parábola, ou por que não dizer 3 parábolas, falando a mesma coisa. Como se diz, eu vou falar de forma que vocês entendam e não me perguntam mais, porque aqui nesta terra todos nós, não somos mais do que um mordomo e precisamos ser um mordomo fiel. E ele fala qual é o pai que, tendo 2 filhos, um filho saiu e gastou tudo que era parte dele, mas após da morte, ele gasta a herança antes, viaja dissolutamente, gasta tudo, e depois volta, depois de cair várias vezes, volta ao convívio da família e é recebido com festa,
O pai mata cabrito, chama os amigos, coloca roupa nova, coloca anel no dedo e chama todos para uma festa. E o filho mais velho ficou um pouco constrangido em participar, porque ele não concordava com isso. Mas Jesus disse para ele assim, no final ele disse assim: olha, digo-vos que haverá maior alegria no céu diante dos anjos por um pecador que se arrepende do que 99 que não precisam do arrependimento. E eles ficaram sem entender. E Jesus continua falando agora das ovelhas. Qual é o homem que, tendo 100 ovelhas e uma se perde, que ele não deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela uma até encontrar, e encontrando traz e coloca no aprisco, mesmo que for carregada? E ele diz novamente: maior alegria diante dos anjos será do que porque um pecador se arrepende. São parábolas, não tem nome. Ele estava falando com eles de uma maneira fácil, direta, que todos pudessem entender, mas na primeira ele diz que o filho caiu várias vezes, mas o segredo da primeira é porque o filho caiu para dentro. A Bíblia diz: caindo ele em si mesmo, disse: voltarei para o meu pai. Quando ele fala sobre as 100 ovelhas e que uma se perde, o segredo das 99 está em uma. Se você consegue resgatar aquela uma, mesmo que seja morta ou ferida, cansada, e traz novamente para o aprisco, as 99, ou por que não dizer, o futuro das 99 depende de uma. Jesus estava trazendo um ensinamento. Aplica-se na área que for necessário. Mas quando ele fala de uma mulher, porque é claro que a mulher vê mais do que o homem, né, irmão? Isso aí não adianta a gente querer puxar. Há coisas que a gente puxa mesmo, mas não adianta. A mulher vê muito mais do que homem. E vê aberto assim, ó. Pode ver menos, mas vê mais aberto. E vê tudo. E ele diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, 10 dias de serviço trabalhado e recebido, e perdeu uma dracma, que não acende a luz, que não varre a casa, que não busca com diligência até encontrar, e encontrando chama as suas amigas para uma grande festa? Encontrei a dracma perdida, diz o Senhor. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Parece a mesma palavra falada de forma diferente, ou a mesma palavra falada de forma iguais, contextos diferentes. 3 coisas que definem a vida de qualquer pessoa, seja ela começando agora, aí nos seus 15, 25 anos, né? Está empreendendo em alguma coisa, se prendendo numa profissão, desenvolvendo uma profissão, um relacionamento, enfim. Você que está agora dando início, ou seja, você que já navegou bastante e quer começar de novo, principalmente depois dessa pandemia, são milhares e milhares que estão começando do zero, de novo, ou novo. Se você conseguir captar essas 3 coisas, ninguém segura você na sua caminhada. Ninguém é capaz de tirar de você o filho pródigo, tirar de você a ovelha e deixar as 99, ou tirar de você a dracma e deixar somente as 9. Ninguém será capaz disso, porque estarão mexendo com alguém que tem a palavra de revelação da parte de Deus. Aquela mulher, como eu disse aqui, ela tinha 10, se trazer o nosso dinheiro seria uns 10 reais, ela tinha 10 reais em moeda. Uma das moedas caiu, rolou e desapareceu. Não encontramos mais. Mas ela disse: eu vou encontrar. E se tem uma coisa bonita, quando uma mulher se empreende a fazer alguma coisa, é quando ela diz: eu vou encontrar, ou eu vou fazer, ou eu vou, e ela se põe a fazer aquilo com toda certeza. Já metade do caminho você pode falar, ela vai encontrar mesmo, porque mulher demora para desistir de alguma coisa que faz.
A Bíblia, quando põe aqui a mulher bem destacada nesta situação, Jesus estava mostrando que você já tem 9, por que parar a sua vida para buscar um? Deixa esse um para lá. Talvez seria isso. Não, mas 9 já você tem 90%, esses 10%, como se diz, nem seu, não seria, e deixa isso para lá. Não, eu vou procurar. Então, nós pegamos o texto, por exemplo, de Isaías. Sabe quando Isaías achou que estava tudo acabado? Quando ele falou, acabou, não tem mais jeito. Participou em 3 reinados, como profeta de palácio, profeta de reinado, mas quando estava no reinado, e a Bíblia diz, capítulo 6, no dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas dos anjos cobriam o limiar. E ele diz, e os anjos diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando ele teve essa visão, ele falou, estou perdido. Sabe por quê? Por exemplo, hoje, na falta de nosso presidente, nós temos o vice-presidente. Na falta do vice-presidente, tem o presidente da Câmara Municipal. Nós funcionamos assim, da Câmara Municipal, perdão, da Câmara dos Deputados Federal. Nós aqui no Brasil funcionamos assim, mas lá, na época, era o rei. Faltou o rei, naquele momento, é o profeta, a cara do profeta que bate. Tem que olhar para o profeta até que restabeleça um rei por eleição entre eles ou por passando de pai para filho, mas tem que levantar o rei. Nesse meio prazo é o profeta. O rei morre. Quem é que aparece? Agora é o profeta. E ele diz, no dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Quer dizer, não tinha nada à minha frente mais, agora sou eu. Todos olhando para mim, e eu vi aquela coisa santa, aquele limiar, e as asas dos anjos mexiam, e Deus falando entre os querubins, ele diz, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então, com quem Deus poderia contar agora? O rei Uzias morre, quem é que aparece? Mesmo que seja por um tempo curto, era o profeta. E quando ele viu que agora era ele falou, poxa, eu não esperava isso. Eu estou nesse momento falando muito palavrão, minha boca está suja, eu não estou orando, eu estou até ingerindo bebida e outras coisas assim que poderia considerar uma boca suja. Ele diz, meus lábios estão sujos, e eu estou também no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Capítulo 6 de Isaías, dá a impressão que ia acabar aqui o livro, não é verdade? 6 capítulos, fecha-se aqui, mas a sinceridade de um homem, no momento difícil, principalmente, a sinceridade do ser humano para com o Criador, no momento, qualquer momento, mas principalmente no momento difícil, atrai a mão de Deus para resolver a situação. Deus quer ver aquele primeiro princípio de caminhar que todos nós temos, chamado fidelidade ao seu Deus. É isso mesmo. Se fôssemos muçulmanos, estaríamos aqui servindo a um Deus chamado Alá, de um profeta chamado Maomé, e com um livro chamado Corão, ou ao Deus Corão, livro de Deus. Ou estaria fazendo assim. Então, cada um tem que ser fiel ao seu Deus. Então, naquele momento, qual era o Deus de Isaías? O Deus de Israel. Ele tinha que mostrar uma fidelidade e não esconder nada. Olha, Deus, eu estou sujo, habito no meio de um povo de impuros lábios, quer dizer, de um povo sujo, mas eu vi o Senhor, estou perdido. Quando eu olhei, voou para mim um serafim que trazia uma brasa que tirava com a tenaz no altar e tocou os meus lábios e disse, purificado foi o seu pecado, perdoado foi o seu pecado e purificado foi a sua vida. Então Deus falou, é isso, já que você foi sincero, meu irmão. Era Deus falando, olha, profeta, você foi sincero, eu sei que você está, mas queria que você falasse, já que você foi sincero, então com quem eu vou contar agora? Seria mais ou menos esse diálogo. Quer dizer, agora eu te purifiquei, então. Quem é que está aí agora? Com quem eu posso contar? Sabe o que seria quando Isaías olhasse assim de um lado para o outro e falou,
Tem não? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então ele se candidata, não tendo mais ninguém, era ele. A desculpa era: eu estou pecando, eu estou sujo, eu transgredi, então eu não posso, eu te purifico. E agora? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus, naquele momento, dá para o profeta Isaías mais 60 capítulos do seu livro. Eu disse, parecia que ia acabar no capítulo 6, 10%. Deus coloca mais 90% para ele, porque o segredo do livro todo estava aqui no começo. Como Deus viu a fidelidade, Deus deve ter dito para ele assim: escreve a pequena Bíblia, considerada, me entenda por favor, considerada por muitos a pequena Bíblia, porque tem 66 capítulos, e a Bíblia tem 66 livros. Isaías, os primeiros 39 capítulos, fala das coisas do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento tem 39 livros, e 27 no Novo, e o restante dos 27 capítulos de Isaías já fala sobre o Messias, é messiânico, já mostra o Novo Testamento. E então alguém chama Isaías da pequena Bíblia, mas poderíamos dizer, pastores, que no capítulo 6 ia encerrar, mas ele usou da sinceridade, da fidelidade para com o seu Deus, e Deus mesmo assim ainda falou: tudo bem, Isaías, está perdoado, mas e aí? A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? O rei morreu. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que eu quero dizer com isso? Passamos por várias mudanças, situações que são criadas por nós mesmos, que fazemos o plantio, um planta, outro rega, lá na frente vem um crescimento e colhemos, às vezes, do fruto que nós mesmos plantamos. E às vezes estamos numa fase, esta fase é de colheita farta, onde muitos têm colhido coisas boas e muitos têm colhido daquilo que plantou esses anos que passou. Então estamos vivendo dias que o homem está vivendo momentos difíceis e momentos que ele não sabe como sair. Se embaraçou tanto, mas tanto, que não sabe como fazer. Aquela mulher, Jesus disse para os escribas e os fariseus: olha, ela perdeu uma dracma. E a primeira coisa que ela fez foi acender as candeias, acender as luzes para clarear cômodo por cômodo, cozinha, quarto, os corredores, o banheiro, a sala, o quartinho do lado de fora. Vamos clarear tudo para enxergar o que Deus estaria falando para mim, falando para você que tem casa, para você que está aqui. Pastor, estou passando por um momento ímpar, por um momento novo. É aquele castelo que começou a desabar do nada. Pastor, foi do nada. Estava tudo sadio, a pessoa estava bem, poderia lutar, MMA, que não tinha problema. No outro dia apareceu com 10, 12 doenças e várias caixas de remédio. Agora, pastor, não temos mais como segurar a situação. Quantas vezes nós encontramos pessoas assim? Então Deus fala: a primeira coisa a fazer, acenda as luzes. No escuro nós não podemos encontrar nada. Quando falamos de acender as luzes, pastor, estou passando por um problema difícil. Primeira coisa, traz Cristo para dentro do problema. Primeira coisa, se fosse Jesus, como reagiria? Com Jesus aqui, como eu devo fazer, Jesus? Primeira coisa, pastor, mas o problema é na empresa. Traz Jesus para dentro da empresa. O problema é na família, no casamento, nos negócios, no dinheiro, o que for. Traz Jesus para dentro. Primeira coisa, acender as luzes. E muda imediatamente aquilo que está dentro da sua cabeça. Traz a luz para dentro, clareou bastante. Deus, eu estou me sentindo seguro, eu já consigo olhar nos olhos, eu já consigo imaginar pelos textos bíblicos que algum milagre vai acontecer para mim. Seja fiel ao Deus que você serve primeiramente. E se existe uma coisa interessante, quando a gente fala para jovens casais, para pessoas que estão começando agora, a gente costuma dizer assim: se você não consegue ser fiel ao seu Deus, você não vai ser fiel à pessoa que está com você. Pense bem aí um pouquinho.
pode desconcordar comigo, mas Deus te dá tudo de graça e você não consegue ser fiel a Ele, você vai ser fiel a um homem, a uma mulher, a um amigo, a uma igreja, a um pastor? Claro que não, né, irmão? Seria uma hipocrisia nossa pensar isso, se eu não consigo ser fiel ao meu Deus e você fiel a você que é homem, igual eu. Claro que não. Por isso que o primeiro passo para quem está nestas condições que perdeu a dracma é fidelidade ao seu Deus. Quantos estão entendendo? Acende a luz, primeiro traz Cristo para dentro, depois traz conhecimento de fato, o que foi que aconteceu? Traz conhecimento para dentro, puxa o conhecimento para dentro da situação, porque no momento se fica cego, não consegue enxergar nada. Busque ajuda, bate na porta, busque ajuda, porque a dracma perdida significa atravessar o rio. Pastor, perdi tudo. É a dracma. Tinha muita coisa, pastor, perdi tudo. Nós estamos numa geração que conta histórias. Sabe quando você está numa rodovia federal e de repente com amigos você fala assim, está vendo lá em cima aquela serra? Foi do meu avô aquela fazenda. Meus pais, meus avós, meus tios, as fazendas ali, tudo ali era deles. Sabe quando você passa num centro comercial e você fala, você está vendo aquele centro comercial ali, ó? Foi tudo da nossa família. E começa a contar essas histórias, quando vem uma coisa maior, uma coisa grande, sempre a gente lembra de um dos nossos, ou pai, ou avô, ou bisavô, e você começa a mostrar, foi deles. Mas eu pergunto, e hoje? Não, hoje é só lembrança, pastor. É só lembrança. Quer dizer, a dracma se perdeu ao longo do tempo e ninguém teve coragem para ir buscar essa dracma perdida. Então fica a história para ser contada nessa geração. Muita coisa pode acontecer ainda. Pastor, vou atravessar o rio? Sim. Se você perdeu a dracma, você agora está começando a atravessar um rio. E ninguém atravessa o rio sozinho. Por isso você tem que buscar Cristo primeiro, conhecimento de fato, ajuda de pessoas capazes que pode, claro, vai acabar de te afundar, né? Pessoas capazes que vão, segura aí, meu irmão, a água não vai levar não, vão com paciência, nós vamos chegar do lado de lá. Você já tem a primeira parte que a mulher fez, que é acender as luzes dentro. Muita paciência, nada acontecerá num passe de mágica, porque alguém falou, eis meu servo, que isso vai acontecer com você. Não, não vai acontecer assim, é gradativo, é passo a passo, é conquista após conquista. Prosperidade não é milagre, não existe a pessoa entrar mendigo de um lado e sair empresário do outro, isso é papo. No evangelho não acontece assim. Acontece que se a pessoa for fiel ao Deus que ele serve e manter os passos certinho, é claro que num curto espaço de tempo essa pessoa vai ter um crescimento assustador, mas não existe um boom de um dia para o outro, porque tudo vem através do trabalho. Aí, pastor, você não acredita em milagre de prosperidade? Não, porque não existe. Prosperidade é conquista do dia a dia. Quantos estão entendendo? Então, que todos nós sejamos prósperos, mas conquista do dia a dia. Aquela mulher acendeu as luzes, trouxe conhecimento, trouxe tudo e não conseguiu encontrar a dracma. Então ela falou, tem que me empreender mais um pouco. Pegou uma vassoura e falou, vou varrer toda a casa. Quando chegar na porta da sala, a moeda vai estar ali, porque eu vou varrer tudo que eu encontrar pelo caminho. E começou a varrer, e começou a tirar tudo que tinha na casa, que estava no cantinho, foi varrendo, em direção da porta, porque há momento que temos que fazer assim. Pastor, a coisa começou a cair, começou a descer. Enxuga, meu irmão, enxuga. Quebra o cartão, tira a conta, igual eu falava antigamente, corta a conta, enxuga um pouquinho, os gastos é 10 mil, passa para 5, é 5 mil, passa para 2, segura um tempo, para um pouquinho, porque você está vendo que a coisa não está boa. Pastor, minha dracma, eu já acendi luz, não conseguiu, tem que varrer, tira alguma coisa, tira o peso, diminui carga horária, diminui dias, dá trabalho temporário, começa a fazer assim para que você equilibra. O que significa isso? Investigação. Espera aí, está acontecendo? Vamos parar. Por que isso está acontecendo? Investigação, vamos varrer, vamos tirar aqui.
Vamos varrer no cantinho, arreda o móvel ali, vamos fazer isso aqui. Pastor, estou doente, faz exames. Não adianta só achar que está crescendo um caroço, não. Vai lá, faz todos os exames. Procure saber onde é que faz de graça. Não tem alguém que faz de graça? Não tem. Procure então uma forma de você fazer. Entra num programa social. De alguma forma você consegue. Nem tudo é pago assim no dinheiro, pessoal, não. Tem muita coisa aí que pode ser feita e você consegue fazer sim. Se outros conseguem, por que você não consegue? Se é questão de enfermidade, vai lá, faz todos os exames. Pastor, a coisa está difícil demais. Faz reunião, meu irmão, marca reunião para amanhã, marca de tarde, marca de noite, marca amanhã também, várias reuniões. Pastor, eu não sei se é de Deus, faz prova com Deus, meu irmão. Deus fala. Sabe quando Gideão colocou aquela bacia cheia de algodão e falou: Deus, se tudo estiver molhado, o algodão sequinho, eu sei que é o Senhor. E no outro dia o algodão estava sequinho e o chão todo molhado. Ele falou: Senhor, mas meu coração ainda tem uma dúvida. Eu vou inverter o processo. Se todo lugar estiver sequinho e a bacia estiver cheia d'água, foi o Senhor. E quando ele chegou no outro dia, o algodão estava encharcado e a terra sequinha. Ele fez prova. Deus fala que você pode fazer prova dele. Está em dúvida? Está em dúvida que é Deus? Pastor, eu não sei se assina um documento hoje. Está em dúvida? Então não assina. A regra manda o seguinte: na dúvida não faz. Na dúvida não faz, porque se fizer amanhã você não vai poder dizer: mas eu senti alguma coisa que eu não devia ter feito e fez. Na dúvida não faz, porque tem que ter uma investigação, tem que buscar bastante exames, tem que fazer reuniões dependendo do caso, tem que ir lá e fazer prova com Deus. Senhor, é isso mesmo, pronto. Tem dúvida, procurou, varreu, chegou na porta, onde está? Não encontrou a moeda. Estava falando hoje aqui, que eu fui chamado de Esmeralda para orar para um menino que estava na cadeira de roda, já há uns anos. Era uma doença familiar, vamos chamar assim, hereditária parece, que os meninos, os filhos, eram 2 moças e um rapaz, e mais um pequeno, que quando chega a 12 anos começa a perder os movimentos, 14, 15 anos já está na cadeira de roda, de 16 a 17 isso aqui vai fechando, esmaga, sabe, o aparelho respiratório, então não tem como nem fazer nenhuma traqueostomia, não tem, e morre assim. Morreu a moça, morreu a outra moça, e esse rapaz estava na cadeira de roda. E quando eu cheguei lá, eu não assustei com ele, não. Ele estava definhado, realmente, assim, bem magrinho, cabeça escorada, com um pano assim na testa, amarrando na cadeira, porque senão caía a cabeça. E eu olhei, eles me contaram o caso, eu perguntei se tinha mais caso na família, eles disseram: não, nós temos um parente longe daqui, lá perto da Serra dos Imigrantes, Venda Nova dos Imigrantes, que teve também, mas não conhecemos outros. E isso aqui é assim. Aí eu andei na casa, quando eu andei na casa eu encontrei uma cadeira de roda pendurada. Eu já falei isso aqui. Quando eu vi aquela cadeira de roda pendurada, eu falei: deixa eu perguntar, quantos filhos só tem? Eu perdi 2 moças, e esse menino, pelos médicos, esse ano ele não passa. E eu tenho um de 10 para 11 anos. Eu chamei o dono da casa e falei assim: e essa cadeira aqui? Pastor, você sabe, a gente é muito pobre. Essa cadeira foi de uma das meninas que morreu, e eu completei para ele a frase: e o senhor está guardando para o seu próximo filho, é isso? Porque é difícil, pastor, conseguir essas cadeiras adaptadas e tudo. Eu falei: mas o seu filho ainda anda, chuta bola, sobe em árvore, ele joga pedra em passarinho, vai para a escola. De 11 para 12 ainda não deu a doença nele, o senhor está guardando a cadeira, porque aos 13, 14 ele começa a definhar e ele já tem a cadeira dele, se o outro não tiver morrido ainda, é isso. E era mais ou menos essa história que você está percebendo mesmo. Naquele momento eu vi que Deus falou comigo num ímpeto, que eu devia fazer alguma coisa, sacrificar aquela cadeira. E eu falei para ele: deixa eu falar para o senhor, vamos fazer uma coisa aqui. Deus queira que não, mas se caso um dia precisar de uma cadeira, procura o pastor Ralph, que vai arrumar essa cadeira para você. Ou ele vai pedir alguém, e se não tiver, ele compra essa cadeira e vai dar para o seu filho, tá certo? Mas Deus está mandando queimar essa cadeira e todos os aparelhos que tem aqui, que não está sendo usado
por aquele que está na cadeira, porque ele precisa de um socorro, mas nada de ficar esperando o outro. E ele falou assim, Eu falei, sim. Busca a madeira, vamos colocar aqui, vamos colocar a lenha, vamos fazer um fogo, vou colocar tudo em cima, e coloquei a cadeira e mais um tanto de aparelho ortopédico, tudo ali em cima. Eu falei, coloca fogo, meu irmão, que nós vamos orar. E fiz a oração pedindo a Deus a misericórdia, a quebra de vínculos, a quebra de qualquer coisa hereditária que estava sobre eles, que a gente não sabia ainda o que era, e aquele menino estava ali, e o da cadeira estava ali, a mulher, mas o homem estava ali. E oramos bem forte mesmo, deixamos aquilo queimar. Disse para ele, amanhã quando apagar o fogo, só pega isso aqui e joga fora do seu terreno. Varre bem varrido aqui. Irmãos, para a glória de Deus, o que eu estou falando com você não foi essa semana, não. Já temos uns anos. Se você hoje chegar ali em Caio Martins, bem para dentro de Caio Martins, ali Esmeralda, em direção de Pimenta, aquela região ali, Bambus, aquela região ali, a fazendinha deles é ali, você vai encontrar, o menino tem 22 anos e não está na cadeira. 22 anos e não atrofiou as pernas e nem o braço e nem o pescoço. Não teve atrofia nenhuma, aquele mal não encostou no corpo do menino. O outro, menos de um ano, como o médico falou, ele realmente morreu. Ele ficou com esse e é o menino que ajuda hoje o pai, é o menino que está ali dentro da casa o tempo todo ali, louro que os olhos dói assim de você olhar, de tão louro que é o menino, aquele olho verde, olho azul, parecendo um farol assim, sabe? Assim, é o olho do menino, 22 anos, tranquilo, bonitão, grandão, e eu olho assim, ele fala assim, ô pastor, o senhor ajudou muito minha família. Eu falei, não, foi eu não, essas coisas é Deus que faz, não é o homem não faz nada não. É Deus que faz, e que bom que você está bom e continue cada vez melhor, vá para a escola, vá para a faculdade, busca recursos aqui na Caio Martins, cresce na vida, muda de situação, quebra o ciclo, porque o ciclo era só esse, é hospital ortopédico, é remédio para isso, é cadeira de roda, é isso e isso, chega, alguém tem que quebrar, meu irmão, é isso que eu estou falando. Quantos na família já aconteceu mal com eles? Alguém tem que pular na frente e quebrar. É a dracma. Eu vou ligar a luz, não deu certo, varre a casa. E quando chegou lá, a mulher diz, não tem nada. Não encontrei a moeda. Não encontrei minha dracma. E eu vou dizer para você uma coisa. Você já perdeu alguma coisa na vida? Coisa pequena. Um sapato que arranca o salto. Um cabelo que cai a mais na hora de tomar banho. Os homens me preocupam muito com isso, né? O cabelo vai caindo assim, né? Então a gente fica preocupado muito com isso, não é verdade? Já perdeu alguma coisa que você confiou na pessoa e era um fake, e a pessoa te deu um tombo e você pagou uma coisa que não precisava? Já viveu isso? Dá um frio na espinha, não dá? Dá. Já perdeu um carro? Uma batida, um capotamento, alguma coisa assim, que ninguém fez nada com você, foi você mesmo. E perdeu tudo e falou, oh, meu Deus, começar de novo, do zero, de novo. Irmãos, o ser humano não foi feito para perder nada. E toda vez que ele perde, ainda que seja um dente, ainda que seja um pouco de cabelo, traz assim uma coisa ruim, sabe? Não soa muito bem, porque não fomos feitos para isso. Mas estamos nessa vida, então estamos sujeitos a tudo, mas não fomos feitos para isso. Toda vez que a pessoa perde alguma coisa, dá uma coisa ruim assim, ó, você fica assim, um mal-estar, porque você perdeu. É verdade ou não é? Porque nós não fomos feitos para perder nada. Então aquela mulher falou, peraí, eu já acendi luz, está ligada, varri com vassoura, não tem jeito, então vou buscar com diligência. Aqui é um segredo grande. Buscar com diligência, deve ter marcado os espaços na casa em quadradinho assim, eu vou quadrado por quadrado, nem que eu desmonto a casa toda, mas eu tenho que encontrar em nome de Jesus, né? Quando a gente quer, né? Então ela dizia, eu tenho que encontrar. Jesus contando a parábola para ele, e ela começou com diligência, pedaço por pedaço. Sabe o que é isso? Perseverança. Perseverança. Que às vezes nós estamos numa fase que eu preciso da mão de Deus, mas eu falo assim, ó Deus, ajuda aqui o teu servo, estou precisando de uma ajuda, em nome de Jesus, amém. Aí a pessoa sai forte, falei com Deus, no outro dia não funcionou.
Aí ele fala, mas eu já falei, deixa para lá, se quiser abençoa, se não quiser não abençoa. Mas a Bíblia fala de uma outra parábola, que alguém bateu na porta do outro falando, ei, me vende um pão. Os viajantes chegaram na minha casa, eu não tenho nada para servir eles, eles estão com fome, e você pode me vender. E ele diz, já estou deitado com meus filhos, não posso fazer nada para você. E ele bateu de novo, e bateu de novo, não sei quantas vezes ele bateu, até o momento que a pessoa, para ficar livre, como aquele juiz importuno, né? Ficar livre, foi lá e serviu a pessoa pagou e levou para casa o que precisava, porque a insistência, batei, e abrir-se-vos-á, não foi na primeira, vai na segunda. Isso é buscar com diligência, chama perseverança. E isso é praxe das mulheres, as mulheres são bem perseverantes. Lembra de Ana, quando era estéril, a família dela toda estéril, e ela falou, eu quero um filho. Mas você não pode, porque todos nós somos estéreis, e você também. Ela falou, mas eu vou pedir o meu Deus. E foi para onde pedir a Deus? No boteco ou no templo? No templo. E foi lá no templo e falou, oh, Deus, eu quero um filho. Deus olhou as condições normais dela e falou, ela é estéril, quero ver se ela quer mesmo. E ela continuou, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. E orava todo o tempo que ela tinha no templo, pedindo um filho. Achavam que ela estava até bêbada, de tanto que ela começava a orar em espírito com Deus. Até o momento que ela disse, Senhor, eu não quero filho para mim. Se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo no altar, para que ele seja um sacerdote, para que ele seja um profeta para o Senhor. E então, naquele momento, Deus falou, eu vou te dar o filho. E nós temos o profeta Samuel, a história dele, que ela devolveu o filho aos 12 anos para o templo, para que ele pudesse já começar a usar a estola sacerdotal com 12 anos, para ser um sacerdote, futuramente foi profeta, foi rei. O que eu falo com você? Pastor, a luz não deu não, varri não deu não, vai na diligência, pedacinho, se for preciso desmonta a casa toda, meu irmão, desmonta tudo. Onde é que está o problema? Tem que encontrar? Tem que encontrar. Existem pessoas que querem se livrar do problema, se livrar de um problema. Há pouco tempo nós recebemos aqui, o nosso pastor Darciso Miguel, recebemos aqui uma garrucha 22 que a pessoa entregou aqui. Ela chegou num embrulho desse tamanho para me entregar uma garruchinha 22 com um projétil agarrado dentro. Entregou assim. Aí eu falei, mas tem uma história nesta arma? Existe uma história? Existe. Há um tempo atrás, alguém falou para mim que o meu marido estava me traindo e ofereceu uma arma que o vizinho estava vendendo barata. E eu comprei na mão dele. E ele me ensinou como usar. A hora que ele der as costas para você, atira nas costas, porque aí você não erra, as costas é larga. Se for de frente, ele te toma, não atira não. E eu falei, o que a senhora fez? Eu fiz o que o vizinho mandou. Falei, tá, e aí? Na hora do almoço, ele barriguinha cheinha. Quando ele saiu da mesa, eu estava com a arma debaixo da mesa. Quando ele saiu, eu pus na costa dele e puxei. Mas 22, né, irmão, enferrujado, puxou, e ele escutou o barulho, meteu a mão na arma, o tiro saiu. Mas não pegou nele e conseguiu tomar a arma dela. O que é isso? Você está louca? 30 anos de casado, você fazendo isso, você me traiu, vagabundo, que não sei o quê. Falou, que isso? Você falou, quem foi que te falou isso? Vizinho do lado. É porque o vizinho tinha um problema de muro com ele, um problema de muro. Foi e contou uma história para a dona, dizendo que o marido estava traindo ela, ainda ajudou ela a comprar uma arma, e ensinou como é que ela matava o homem para ele ficar livre do problema do muro. Não tinha nada de traição não, está com ele até hoje, acabou. E ela guardou essa arma, escondeu depois essa arma, e num dia de pregação, que ela ouviu a pregação e falou, tem que levar essa arma para o pastor. Aqui chega direto, né? As pessoas entregam assim armas. Então, entregou a arma, contou a história e nós demos a finalização certa como tem que ser dada na arma. Irmãos, entenda isso, tem pessoas que querem se livrar do seu problema jogando em cima de outro. Quase que essa mulher se torna uma criminosa, matando uma pessoa que ela escolheu para viver o resto da vida,
cometendo um crime perante os filhos, perante todo mundo, usando uma arma, uma coisa, por causa de um vizinho que tinha um problema dele com muro, tinha nada a ver com traição. Por isso que eu digo, pastor, tem que fazer busca com diligência? Tem que perseverar? Tem que pedir mais de uma vez? Tem que pedir mais de uma vez. Pode desistir jamais, de maneira nenhuma, mesmo que no horizonte você não veja nada, desistir jamais, não pode. Tem que manter uma postura, manter uma regra de oração e todos os dias mostrar que você tem confiança no eterno, que você confia. Meus olhos não estão vendo ainda a solução, mas todavia eu confio no Senhor. Mantém fiel ao seu Deus, não arreda os pés, que no momento certo você vai ver que Deus vai mover, e vai mover mesmo. Pastor, fiquei emocionado, vou fazer. Não faz não. Primeiro fé. Depois um pouco de razão. Onde é que eu estou? Quem sou eu? O que é? Qual é a situação? Depois você pode pôr emoção. Tudo que é emoção vem primeiro, dá errado. A emoção tem que vir depois. Você enche o coração e se alegra. Quando nós olhamos para essa situação aqui, nós falamos, Deus, quando o profeta Isaías achou que tudo estava acabado, ele construiu mais 60 capítulos. Às vezes nós achamos que a nossa história está chegando ao fim. É mais um dia, mais um mês, é mais um ano, é mais uma pandemia, é mais uma eleição, é mais isso, mais aquilo. Achamos que está chegando no fim. Às vezes você está no seu começo ainda. Deus vai escrever através de você mais 60 livros. Através de você, e vai mostrar para você, a boca está suja, as mãos estão sujas, eu purifico você, mas mesmo assim eu te pergunto, e agora, você vai ou não vai? Senhor, eis-me aqui, e levantou as mãos, pode me enviar que eu estou pronto, e Deus falou, então era isso que eu queria ouvir, eu vou fazer com você. Quando você vê o profeta Jeremias chorando, depois de ser subjugado, humilhado, passou por um fracasso grande, que todos souberam, falou, acabou o profeta Jeremias, chorou demais essa madrugada. Quando você foi ver no outro dia, ele continuou chorando. Você foi ver no outro ano, ele continuou chorando. Ele chorou todo o ministério dele. Quando a coisa estava boa, ele chorava. Quando estava ruim, ele chorava. Quando era apressado pelos deuses da época, através dos reis, ele chorava. Quando era pelo eterno, ele chorava. Quando tinha alegria de uma vitória, ele chorava. O homem que mais chorou dentro da Bíblia, mas nunca desistiu, levantou a cabeça e foi até o final do seu ministério chorando, mas ele foi. Sabe por quê? Às vezes, Deus nos leva a fazer coisas que os outros não vão compreender. Ou fariseus, ou saduceus, escribas. Uma mulher que perdeu uma dracma, ela irá procurar até encontrar. E quando encontrar, vai fazer festa. Onde está o segredo desse texto, pastor? Foi, de repente, na última pedra que ela foi tirar, a dracma. Encontrou a dracma. Montou as pedras todas, contou ali 8, 9, 10 dracmas. Sabe o que ela fez? Chamou os vizinhos da esquerda, dos dois lados, chamou da direita, dos dois lados, chamou para ali umas 10 mulheres, mais ou menos, dentro da casa, e falou, vamos fazer uma festa nesta casa, porque a dracma que eu perdi, eu encontrei. Mas se você que é bom de matemática, sabe? Pensar, vamos supor que no mínimo 10 mulheres estavam ali para fazer uma festinha com ela, porque ela encontrou a dracma perdida. Ela vai gastar 20 dracma para fazer uma festa, para comemorar a uma que ela encontrou. Você está vendo que o segredo está aí? Você lembra da semana passada de Isaías 17:4? Que Deus conversando com o profeta Elias no Monte Carmelo, ali bem próximo, disse para ele, Elias, você é o homem mais procurado do planeta neste momento. Vá para a corrente de Querite, como se Deus batesse no relógio e falasse, agora, vá agora, o tempo atual. Ele não falou futuro, ele não falou passado, ele falou tempo atual, vá agora. Tem uma correntezinha no meio da mata, chamada corrente de Querite, encontra algum buraco, alguma caverna, entra ali e fique ali, porque eu já ordenei aos corvos que te sustentam. Ordenei, é passado. Elias vai agora, mas o ordenei é passado. Deus falou primeiro com o corvo antes de falar com Elias. Esse é o segredo.
Quantas pessoas são capazes de colocar o peito para bater e dizer: eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo. Eu tenho 1000 certezas que foi Deus que falou comigo. Você pergunta: e aí, pastor Ralf? Eu vou falar, já que você está falando, não acredito. Por que não? Mas eu vou te fazer uma pergunta: Deus falou com o corvo? Não, com o corvo talvez não falou. Porque daí a pouco a pessoa vai e volta, triste, investiu tudo, tentou de tudo, esforçou até mais do que podia fisicamente e a coisa não deu certo. E foi no nome de Deus. E ele crê que recebeu de Deus uma mensagem para ir, e foi. Sabe o que acontece? Deus não falou com o corvo, porque disse: Elias, pode ir, eu já ordenei aos corvos para te sustentar. De manhã eles levarão pão e carne, e à tardinha levará pão e carne para você. Quem sabe eu estou falando para você que Deus falou com você e você foi, e a coisa não deu certo. Pastor, mas eu senti que foi Deus que falou, e eu paguei tudo. Ô pastor, eu entendi errado, pastor, e agora? É porque Deus não tinha falado com o corvo ainda. Ele fala com o corvo ontem e fala com você hoje. Quando eu vejo essa mulher, 10 mulheres na casa dela, menino e mais tudo, fazendo a festinha. Quanto você gastou, filha? 20 dracmas para fazer essa festa. Mas o que vocês estão comemorando? Qual é o aniversário? Encontrei a dracma perdida. O segredo daquelas 10 e de outras 10 e de todas as 10 durante o ano que ela tiver na mão e para o restante da vida dela, o segredo era encontrar aquela uma. Encontrou aquela uma, acabou o problema, meu irmão, acabou o problema. É isso que eu tenho que entender e que você precisa entender também, porque no cálculo da matemática não fecha de jeito nenhum. Peraí, o filho sai, gasta tudo, a herança com o pai vivo, eu quero a minha parte, gastou tudo, o pai chega, faz festa para ele, mata o cabrito, traz roupa, faz festa para os funcionários e põe um anel no dedo. O filho mais velho esconde e fala: mas nunca fez isso para mim. E o pai falou: mas tudo que eu tenho aqui é seu. Esse estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Quando fala das 100 ovelhas, uma estava lá, mas deixar 99 no aprisco, no deserto, e não vai atrás daquela que perdeu. O segredo das 99 era uma: encontra uma, mesmo que seja morta, e coloca no meio das 99, elas vão começar a funcionar como 99 mesmo. Não vai virar 100 de uma vez para outra, não. Mas se não colocar um, as 99 começam. Amanhã tem mais uma doente, amanhã tem mais duas, amanhã tem mais 3, amanhã tem mais 4, daqui a pouco acabou o aprisco todo, porque as ovelhas não dormem quando não sentem segurança. Se elas não se sentir seguras, elas ficam em pé o tempo todo e começam a adoecer. Os mosquitos vêm e destroem, nós sabemos disso. Mas quando ele fala da dracma é a mesma coisa. Pastor, esse ano eu perdi 3 vezes, eu perdi 4, ou talvez você diz: pastor, tem anos que eu venho perdendo. Meu irmão, nós temos que buscar essa dracma, entenda isso. Temos que encontrar essa dracma. Uma vez um diácono nosso aqui, lá pela década de 90, mais ou menos 94, 95, 94, eu conversando com ele, era diácono, muito perto de mim, eu perguntei para ele: e aí, você é de onde, filho? Falei: nós éramos carioca. Falei: e você nunca falou de família? Como é que é? Seu pai, sua mãe? Falei: não tem pai não, minha mãe morreu, eu tinha 6 anos de idade. Falei: então você foi criado com os irmãos, tio e tudo bem. Aí ele falou assim: e minha mãe morreu de uma maneira, pastor, estranha. Eu falei: o que é uma maneira estranha? A irmã dela morreu, teve um choreiro, desmaiou pessoa, teve que socorrer pessoa no meio do velório, e foi triste demais. Naquele dia, minha mãe falou assim: olha, o dia que eu morrer, ela era serva de Deus, segundo ele falava. Ela dizia assim: ó Deus, quando eu morrer, eu não quero passar por isso, só me esconde de todo mundo. Não deixa eu passar por isso, não. E ficou. A mãe vinha do Rio de Janeiro dirigindo um corcelzinho, né, amarelinho. Não sabe como é que foi relatado por uma pessoa que viu o carro saindo da estrada e descendo o barranco. Lá embaixo era um rio. E ela caiu no rio. E nunca mais encontraram nem o carro e nem a mulher. Estranho, né? Sim ou não? Estranho. O carro desapareceu nos blocos de areia, nas pedras, e a mulher também. Então deu como morreu caindo no rio, mas não encontrou carro
e não encontrou mulher. Eu interessei por aquilo, sabe? Eu falei assim, que coisa bacana, vamos orar. Um dia, tendo uma oportunidade, um carro de uma outra pessoa, também não tinha carro na época, eu falei, dá para a gente ir até Petrópolis e voltar assim para a gente ter uma visão de oração? Quem sabe Deus traz algum sinal. E estávamos com tempo, e a pessoa se propôs levar com gasolina dele e tudo. Eu falei, então vamos passear. 4 horas para ir só, e rapidinho. E nós fomos, e quando veio na volta, ele não sabia onde era, se era da direita ou da esquerda, ele não sabia de que lado. Ele sabia que a história contava que a mãe caiu num rio. Era essa a história. Irmãos, e nós, quando a gente estava vindo já, bem antes de Juiz de Fora, de lá para cá, eu vi o carro na minha frente, numa visão. E o carro atravessou para o lado ao contrário, ele não caiu na mão de direção, ele caiu na mão contrária. Todo mundo tem a visão de que ele caiu aqui, do lado direito. E na visão que eu tive, ele caiu para lá. Eu peguei, mandei parar o carro, cheguei, hoje já tem algumas infraestrutura de beira de estrada e tudo, olhei e falei, foi aqui, o carro caiu aqui. Eu estava falando de uma coisa que na época, em 94, já deveria ter uns 26 anos mais ou menos, para você entender. Já tinha uns 26 anos na época. E eu afirmei que seria ali. Falei, é aqui que o carro caiu, um Corcel amarelo, assim, 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 desceu aqui, neste local, só que aqui era diferente, é muita pedra, e foi isso mesmo. Bom, passou o tempo, a família investiu dinheiro, levou políticos da região, pessoas que pudessem fazer ali, e encontraram um chassi com um pedaço de lataria que era cromada, que mostrava ser um para-choque de um Corcel realmente enterrado debaixo de umas lajes de pedra, não sabe como aquilo chegou ali. Claro que corpo não encontrou, não, mas o pedaço que eles encontraram tinha numeração. E através da numeração, cravado na beirada do chassi do carro, material grosseiro, antigo, né? Eles conseguiram detectar que se falava do carro que desapareceu há 26 anos atrás. Então, se o carro desapareceu, a pessoa também estava dentro do carro, não é possível que ela saiu do carro e empurrou o carro, né? Não era isso, era uma pessoa tranquila, crente, tranquila, e a pessoa se desintegrou ali com o batido da água, com o tempo, com o bicho, e tudo desintegrou ali esses 26 anos. Mas foi pelo menos uma história dada como resolvida, porque encontramos o carro onde a pessoa caiu há 26 anos atrás. Pastor, o que tem a ver isso? Eu encontrei a dracma. Você não entendeu, não? Eu encontrei a dracma perdida para a família. Sempre aquela família tinha uma interrogação. Na primeira geração, já era a segunda geração, a interrogação ficava. E aí, como é que fica? Quem conta uma outra história? Ninguém conta uma outra história. E Deus traz isso, a dracma perdida. Não sei o que isso, claro que trouxe um bem-estar no meio da família, trouxe uma forma assim diferente de olhar para esse acontecimento, mas para mim, a partir daquele momento, passei a descobrir um tanto de coisa. Foi a primeira vez esse, viu, irmão? A partir dali, passei a descobrir um tanto de coisa. Pessoa morta, pedaço que foi enterrado, pessoa que foi assassinada, corpo que foi enterrado em tal local, cabeça. Disparei na época, eu estava virando quase um especialista em descobrir coisa. Aí depois Deus me virou um pouquinho assim a direção e me mostrou que eu tenho que descobrir dentro da palavra. Essas outras, se tiver acontecendo, ele mostra. Mas não é para mim trabalhar só nisso, senão eu tenho que ganhar pelo menos 50 mil por mês, né? E quem vai pagar isso? Ninguém vai pagar, então eu não vou ficar trabalhando de graça. Agora, na Bíblia não, a gente trabalha de graça porque é para o Senhor mesmo, glória a Deus por isso. Mas eu descobri tanta coisa nesse Brasil, tanta coisa em famílias que vinham só para poder me dar uma empreitada de serviço. E Deus falou, não, quando eu tiver eu mostro para você, pode ficar tranquilo, você não é o descobridor de nada, você não vai descobrir tesouro do rei Salomão, não. Mas foi muito corpo que eu descobri, coisas que estavam, que só Deus sabe, né? Irmãos, o que eu quero dizer, você tem uma dracma perdida? Você tem um pródigo na vida? Você tem uma ovelha que ficou no aprisco ou que saiu do aprisco e nunca mais voltou? É preciso que alguém na família faça o resgate disso.
para que a bênção venha sobre a família, porque hoje vivemos uma geração de contar história. Aquilo ali já foi do meu pai, aquilo ali já foi da minha mãe, eu já tive isso, tive aquilo, era assim a nossa família. Hoje estamos vivendo apertado, porque a dracma caiu no buraquinho e ninguém foi lá buscar. Então deixa essa palavra para você. Pastor, eu tenho uma dracma. Escreve, faz todo o relatório dessa dracma e marca um dia para conversar comigo, que eu vou te dar uma direção, tá bom? Prometo fazer isso aí, mas faz todo o relato, de boca não, faz tudo escrito, relato com nome, com lugar, com tudo quanto puder, não importa se tem 10, 20 ou 30, não importa, faça o relato todo, fala, pastor, esta é a dracma da nossa família. Se Deus falar, eu vou abençoar esta família, não tem calendário, não tem distância, não tem profundidade, Deus é capaz de trazer e falar, eu vou abençoar esta família em o nome do Senhor Jesus, eu vou abençoar esta família. Quantos creem nisso? Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Isto, nós estamos falando de estratégia. Viu? Você ficar bom. Monta uma estratégia para isso. Alguém tem que fazer, mas não empurra para o outro, não. Você recebeu a palavra, ou seja você a buscar isso. Que Deus vai levantar o recurso que for preciso para colocar luz, para varrer bem o local e para que você procure com diligência, que é a perseverança, até encontrar. Levante uma das suas mãos. Pai querido, aí está a tua igreja. Esta pessoa representa ela e também representa uma família por trás dela. Não sabemos aqui, talvez que nem esta pessoa mesmo saiba, ó Deus, em que profundidade está esta situação no meio da família. Mas eu entrego nas tuas mãos esta palavra que foi falada aqui, seja o que for, se alguma intervenção veio, que o Senhor quebra, destrói pelo poder do teu nome e traga a bênção para o teu filho, em o nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para você.